Paz de Deus, meus caros irmãos, que excede todo conhecimento, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos meditar aqui agora no versículo que está aqui no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, onde o Senhor Jesus Cristo declara claramente, aqui está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, podemos observar que nessa poderosa afirmação, ela nos direciona para a essência da fé cristã, irmãos. A salvação está centrada, presta bem atenção nisso, em Cristo. Não há rituais, afiliações, denominações, mas infelizmente algumas denominações elas falam de boca para fora, não é? Mas elas não agem aquilo que elas falam. As igrejas colocam um peso excessivo em aspectos como o batismo, não é? E dentro das suas tradições específicas, criando uma impressão, irmãos, que a salvação só pode ser alcançada por meio das suas práticas exclusivas. Isso é o problema mais que tem ocorrido em determinadas denominações, até aquela que eu saí, embora tenha ensinamentos, saiu agora, que não serão cumpridos. Com toda certeza, eu sou testemunha veraz disso, porque eu já participei de reuniões e sei muito bem como funciona, e realmente isso não tem como se controlar. Isso aí vai ficar, daqui a pouco cai no esquecimento. Isso apenas para não deixar que haja uma evasão do público, né? Então, quando eles falam que aceitam as outras igrejas, mas quando eles dizem que não é para constranger, eles deixam a desejar. Porque eles devem dizer o seguinte: não precisa batizar. Se realmente eles se eles realmente crescem que a graça, que o caminho é Jesus Cristo, a não ser que a pessoa não fosse batizada de acordo à fé em Cristo Jesus. Caso contrário, se ela foi batizada por imersão, se é costume da igreja, até ela poderia exigir que o batismo fosse por imersão. Agora, ou até poderia questionar a pessoa, porque às vezes a pessoa batiza e não sabe nem o que está fazendo. Aí é outra coisa. Mas se a pessoa creu, fez uma confissão de fé, creu em Jesus Cristo, por que é que ela não pode participar da ceia ou não pode não ser considerado irmão? Então isso cai em contradição com o ensinamento que saiu, que a graça não se deve ser, que Jesus Cristo não deve ser ligado a uma instituição. Isso daí, então, irmãos, os irmãos desculpem, mas a sinceridade me faz falar mais alto, dizendo que isso daí é uma inverdade, ok? Que não foi o Espírito Santo que revelou, porque Deus não é Deus de confusão, certo, irmãos? Ou vocês querendo ou não querendo, depois vocês vejam um outro vídeo abaixo, certo, irmãos? Aqui está bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aqui está bem claro, irmãos, esse versículo que nós lemos, e nós não podemos distorcer esse versículo para colocar diante de nós como uma referência para nós podermos torcer depois que a pessoa está lá dentro, certo, irmãos? Então, o verdadeiro propósito do Senhor Jesus Cristo, irmão, é salvar as almas. O batismo, independentemente da forma no sentido assim, ele foi realizado no rio, foi realizado num tanque, tem pessoas que até isso colocam em jogo. Não estou falando só da CCB, tem denominações que só aceitam o batismo. Já fiquei sabendo aí de algumas que tem que ser no rio. Eu não vejo mal nenhum se fazer num tanque, ou um lugar que tenha água. Mas existem essas coisas também. E isso não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver, porque o Senhor Jesus Cristo não especificou isso, certo? E a salvação é concedida unicamente pela fé em Jesus Cristo, não é pelo batismo. A salvação é algo que Deus manifestou em Jesus Cristo pela graça de Deus, pela sua própria graça.
A graça é Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz claro, não há ritual de denominação ou regra humana que possa garantir o perdão dos pecados e a vida eterna, exceto o sacrifício de Cristo na cruz, irmão. Então não é preciso batizar? Não, eu não estou dizendo isso. Não torça as minhas palavras. Seja sábio. Estou falando que o batismo é um mandamento, mas ele não é salvífico, ok? Agora, esse tipo de doutrina, infelizmente, muitas igrejas impõem, que elas mesmas não seguem, certo, irmão? De uma forma consistente. Não seguem. Tem doutrinas que as igrejas colocam em seus tópicos que elas não seguem. Elas fazem você pensar que elas seguem, mas por trás dos bastidores você não sabe que existem outros tópicos que não saem nos tópicos de ensinamento, ok? Nenhum ancião vai dizer que eu estou mentindo, porque eu participei de reunião e sei que existem ensinamentos ocultos que não saem nos tópicos de ensinamento. Não vem dizer para mim que não tem. Só se mudou agora, porque sempre teve, tá, irmão? Pelo amor de Deus, vamos ser verdadeiros, pelo menos nesse aspecto, não é? Já que a pessoa não quer, fala que coisas absurdas, irmãos, que eu fico assim até pensando, meu Deus, como é que uma pessoa tão inteligente pode falar uma coisa assim, não é? Não estou citando o nome de ninguém aqui. E muitas das vezes existe uma adesão rigorosa a essas normas, né? Que muitas das vezes no papel é uma coisa, mas na realidade é outra. Porque não tem base clara nas escrituras, criando uma distorção verdadeira da mensagem do Evangelho. Distorce o Evangelho. Você acha que Deus está nisso? Jesus não veio para fundar uma denominação específica, mas para mostrar o caminho para o Pai. E a centralidade desse caminho é Ele mesmo, é Cristo. Ele precisa ser o foco, e não apego a tradições humanas que frequentemente levam à confusão e ao legalismo. Como eu vi no ensinamento, olha, você não pode oferecer a palavra para o porteiro, para esse, para aquele, mas se por acaso levantar um irmão que você conhece e que é de bom testemunho, você pode deixar. Agora eu pergunto, uma pergunta, se o porteiro levanta com a palavra, você não ofereceu, mas se ele levanta, e quantos casos que esse ensinamento aqui já é antigo, tá, irmão? Esse ensinamento aqui já é antigo. Não vem dizer para mim que não é, porque eu tenho as pautas de ensinamento ali. Esse ensinamento ali, ele já está há muito tempo. Ele foi ali injetado no meio desse outro ensinamento aqui. E eu conheço muitos irmãos que há muito tempo que ouviram esse ensinamento, que inclusive eu sou testemunha de uma igreja que eu estava atendendo, e chegou um irmão muito assim, eu percebi cheio de orgulho, cheio de soberba. Chegou onde eu estava atendendo, porque eu não tenho ciúme, irmão, mas onde eu estava atendendo, eu percebi que ele estava cheio de soberba, estava junto com outro irmão ancião mais antigo, e o mais antigo, eu sendo o irmão ancião daquela igreja, ele bateu na perna daquele irmão que tinha condições, certo? E ofereceu para aquele irmão, falou, atende o culto. Eu perguntei para o ancião mais antigo, ele tem ministério? Porque tinha vindo ensinamento, que não podia. Não tem, mas eu mandei ele atender. Quer dizer, o ensinamento para ele não serviu nada. Ele mandou o irmão atender. Mas só que tem uma coisa, na hora da palavra o irmão não pregou. Eu também levantei e preguei na frente do irmão. Certo? E disse assim, olha irmão, nós temos que respeitar, se nós somos verdadeiramente cristãos, nós temos que respeitar o que está escrito. Se tem um ensinamento que não pode, não pode. Agora vem aqui querer o quê? O que é isso aí? Então é tudo uma farsa, irmão, na verdade. E aí vem dizer que o Espírito Santo que está guiando. Irmãos, eu sou obrigado a bater de frente contra isso. Ou você querendo ou não querendo, você vai chamar eu de perseguidor, você vai falar que eu estou falando mal da sua denominação, mas eu vou ter que falar porque tem muitos que estão sendo enganados. E quem estão sendo enganados? Aqueles que não participam das reuniões que os irmãos participam. Por isso que está dizendo claro aqui, irmãos. Jesus Cristo que tem que ser honrado. Ele que tem que ser glorificado. Ele que tem que ser o centro do foco. Ele tem que ser o foco da salvação. Agora,
Chega um irmão, diz que a congregação, o outro prega, a congregação não tem governo humano. Como não tem governo humano? Isso é uma mentira, irmão. A congregação tem governo humano, ela é uma federação. E a federação o que que é? Me explica para mim. Não é algo que governa humanamente? Ah, pelo amor de Deus, irmão, na parte espiritual também não tem governo humano. Que não tem o que, irmão? De onde vem esses ensinamentos? Foi tudo Deus que revelou para vocês esses ensinamentos? Irmãos, aí vocês falam, acham assim, deixa a congregação em paz, você saiu da congregação, mas a congregação não saiu de você. É claro, e não saiu mesmo. Porque eu tenho amigos lá dentro, eu tenho o direito de falar da onde eu saí. Isso é um problema meu. Se você entrou no meu canal e você não está contente, saia do meu canal. Eu não estou falando mal de igreja. Eu estou falando aqui, dando uma análise. Eu não tenho nada contra a congregação, nem contra ninguém. Apenas vamos falar a verdade, pelo amor de Deus. E aonde tiver mentira, eu vou ter que bater de frente com ela. Tem ensinamentos que eu achei que são bons, mas não são verdadeiros, irmãos. Não se cumprem. O Senhor Jesus repreendeu os fariseus porque estavam colocando fardo pesado no povo. Está escrito, Mateus 24, 23, versículo 4. Vocês colocam fardo pesado nas pessoas. Nós temos que ser vigilantes contra as igrejas. Nós, quanto às igrejas, nós temos que ser vigilantes. Nós que somos ministros do evangélico. Isso aqui, irmão, é uma apologética. Eu não estou cometendo nenhum crime, nem falando mal de ninguém. Eu apenas li os ensinamentos e estou fazendo uma apologética sobre eles. Esses homens transformam a simplicidade da fé que Jesus Cristo deixou em regras e por performance. Acho que é assim que é a palavra que fale, né? Nós temos que lembrar, irmão, que isso daí não vem de Deus. Somente Cristo. E em Cristo que encontramos a vida eterna e o verdadeiro caminho para o Pai. E não adianta você vir dizer, não, mas aqui pode vir, nós aceitamos. Não aceita, irmão. Isso é mentira, isso eu já vi várias vezes. Olha, há quantas vezes eu escutei isso? E quantas vezes os irmãos chamam os outros de sectário? Não mudou. 100 anos. Para mudar isso tem que mudar tudo, tem que haver uma reconciliação. E o ministério não faz isso. Não estou defendendo o irmão Marsola, mas vamos falar uma coisa sobre o irmão Marsola. Ele pode ter feito o que fez, pode ter pregado o que pregou, alguém fica falando que ele está pagando o que fez. Eu não vou falar nada disso, que eu não tenho que julgar ele segundo o que ele fez. Para começar, não sou eu que julgo. Eu fui conversar uma vez com ele, talvez ele nem lembre, ele nem me deu atenção. Certo? Mas eu não vou, por causa disso, tecer um comentário aqui a respeito dele, fora desse contexto cristão. O contexto cristão é, ele não me deu atenção, porém, eu não tenho que ter mágoa dele. Não é porque ele não me deu atenção que eu vou desejar que aconteça com ele o que aconteceu comigo ou com os outros. Muito pelo contrário, era um senhor de idade. Qual seria a atitude do ministério? Deixá-lo junto, embora ele está enfermo, deixe ele junto, ajuda, ombro a ombro. Ah, mas ele falou isso, falou aquilo. Problema dele, isso aí é um compromisso dele, é uma coisa que ele fez entre ele e Deus. Eu não vou julgar, porque ele aqui fez estrago, porque ali fez estrago. Irmão, olhe com os olhares de Cristo. Nós todos fazemos estrago todo dia da nossa vida, irmão. Agora, você está pensando, está defendendo, irmão? Não estou defendendo ninguém. Estou falando a verdade. Eu olho com o olho do Espírito em Cristo. A pessoa me fez mal, eu não vou pagar mal para ela. Não tem como. Aí eu não seria cristão. Não, vamos tirar o irmão porque ele não está servindo mais. É como se fosse uma coisa assim que serve hoje e não serve amanhã. Quem que não pode dizer que esse irmão que está na presidência, amanhã não seja feita a mesma coisa com ele? Olha, irmãos, não é o primeiro caso. Veja lá o irmão José Nicolau e outros, não é? Então, especificamente, eu não estou julgando a instituição. Estou falando para vocês uma coisa, irmãos. Que nós não devemos agir fora do que está escrito, independente do que fizeram para nós. O Senhor Jesus falou, se alguém te amaldiçoar, abençoa ele. Se alguém te disser caminha 1 milha, caminha 2 com ele.
Foi isso que eu aprendi do Evangelho. Se isso que eu aprendi do Evangelho não é verdade, então eu não sou crente, irmão. Eu não vou ficar dentro de um sistema religioso que mente. Estou falando do sistema, não estou falando da igreja, presta atenção. Que diz que não é governado pelo homem, quando existem milhares, centenas de cabeças lá dentro que governam. E dizem que foi, eu senti da parte de Deus. Vou saber o que ele sentiu? Ele sentiu porque o outro mais antigo sentiu, ou não é assim? Ah, para com isso, irmão. Para com isso. Tem pessoas que fizeram coisas piores, você sabe muito bem disso e ninguém tirou ninguém. Deixasse o irmão da idade dele. O que pode acontecer? Eu não desejo isso, pelo amor de Deus. Eu conheci um caso de um irmão que ele não era uma pessoa assim muito agradável para muitas pessoas. Para mim, eu não tenho nada contra ele, mas muitos não gostavam dele. Quando ele encostou, eu abracei ele. E olha que ele chorou na minha mesa e disse assim, irmão, não pensava que o irmão era assim. Eu abracei. E olha que ele me fez sofrer. Mas eu abracei, está tudo perdoado, eu amava ele. Conclusão, todos os ensinamentos que ele tinha, desde quando ele começou, era um senhor de idade. Ele passou tudo para mim, eu tenho todos. Quando Deus recolheu ele pediu para mim atender o funeral dele. Mas eu era um cooperador de jovem, imagina que situação, 3 anciãos na cidade. E eu fiquei numa situação difícil, a família toda pediu, graças a Deus que veio um ancião mais velho do estado, e ali foi o meu escape. Mas mesmo o ancião mais antigo do estado ainda pediu para me atender. Eu não falei que não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu ia ficar com raiva do irmão, agora estou contente que ele sentou, está vendo, está pagando. Não, irmãos, não pensem assim, pelo amor de Deus, irmãos. Independente dos erros que ele pregou, de heresias que ele pode ter falado, irmãos, a pessoa está de idade, nós temos que olhar tudo isso. Eu mesmo fui um que critiquei muitas coisas que esse irmão falou, mas no sentido crítico da pregação, não no sentido da pessoa humana. Da pessoa humana, agora mexe com a pessoa humana. Você extrai uma pessoa de um lugar, ela sendo de idade, ela vai sentir um impacto. Não adianta que ela vai sentir. E dependendo da idade, ela pode sofrer algum problema na sua saúde. E agora eu digo, se sofrer esse problema, quem será responsabilizado por isso? Não seria melhor deixar o irmão ali junto e dar sempre uma oportunidade para ele? Claro que com um adjunto, com outro irmão junto, não estou dizendo para tirar o outro irmão, mas não, é mais fácil riscar, jogar fora. Isso é cristianismo? Eu pergunto para os irmãos, agora vocês me respondem, isso aí é cristianismo? Eu não tenho nada contra A nem contra B, fazem o que vocês quiserem. A denominação, eu não estou congregando nela, mas eu tenho parentes, amigos e vários amigos que estão nela. E que se vocês forem ver os ensinamentos, é uma mil maravilha. Mas se vocês forem comparar uma coisa com a outra, meus queridos, vocês vão ver que está tudo fora. Faça uma análise para você ver. Eu estou deixando isso aqui, eu não deveria mexer nesse assunto, porque não compete à minha pessoa, porém, a pedido de alguns, o que eu achei, o que eu não achei, eu estou colocando aqui. Agora, eu sei que vai ter pessoas aí que vão me chamar de lobo, que vão me chamar... Porque não tem outra... A situação da maioria desse povo, que não estou dizendo todos, é essa. Eles só põem a gente no inferno, eles não têm outra palavra. Eles não podem dizer, não, eu tenho outro pensamento. Não, é só essa. Aí, entra, eles querem tirar nós da graça. Quer dizer, não entendeu nada que está escrito no ensinamento e não vai entender nada, porque os irmãos antigos, os outros mais antigos e os outros mais novos, vão continuar pregando a mesma coisa e não vai mudar coisa nenhuma. E o irmão dizer que a congregação não tem governo humano, irmãos, me desculpem lá, hein? Se não tivesse governo humano, não era uma federação de igrejas, não estaria registrado lá no internacionalmente, aí não teria governo humano. Mas desde o momento que passa isso daí, tem governo humano sim, e o irmão, infelizmente, o irmão errou nessa parte aí. Não tenho nada contra a sua pessoa, nem contra a sua oratória, porém isso não condiz com o que está escrito. Deus seja glorificado. Amém.